Oi, hoje eu vou ajudar você a entender a estrutura de um TCC. Então, se você não sabe nada, tá zerada, nem começou ainda, não sabe nem por onde começar, então eu vou te mostrar uma parte bem básica para você começar a entender a estrutura de um TCC. Então, vamos lá. Eu vou dividir aqui a estrutura do TCC em três partes, que seriam as pré-textuais, as partes textuais e as partes pós-textuais. Então, o que a gente vai ter na parte pré-textual? A primeira coisa vai ser a capa, primeira folha, segunda folha, contracapa, né? Onde a gente vai ter informações básicas da universidade, o seu nome, o nome do seu trabalho, o nome do seu orientador, né? Descrever que ali é um trabalho de conclusão de curso. Depois disso, a gente pode ter outras coisas, né? Vai depender do seu trabalho. Aqui eu estou colocando coisas mais básicas e genéricas, né? Que é o básico do básico. Mas além disso, você pode ter outra página sobre que vai conter lista de figuras, outra página contendo lista de abreviações, mas fica para caso necessite, né? Depois você vai ter outra página com o resumo do seu trabalho, que é uma parte muito importante quando nós fazemos trabalhos acadêmicos. Por quê? Né? Vamos pensar como o YouTube, né? No YouTube a gente abre um vídeo porque a gente viu a thumbnail, que fala alguma coisa, descreve alguma coisa, e o título. Então você vê aquilo, é um resumo do que você vai assistir naquele vídeo. Então, por isso que você vai abrir o vídeo para assistir. Mesma coisa do seu trabalho, né? Mesmo sendo TCC, sendo uma tese, uma dissertação ou um artigo acadêmico, o resumo é importantíssimo, porque é a partir dele que a pessoa vai ler e vai pensar, não, é isso que eu estou querendo saber, então eu vou continuar lendo. Depois você vai ter o abstract, que é a mesma coisa do resumo, só que para a língua inglesa. Você também pode ter o resumo, né, em espanhol, né? Aí fica a critério da universidade. Depois você vai ter uma página do sumário. É muito importante o sumário, né? Seja bem estruturado, claro, porque, né, você vai ter lá todos os capítulos e em que página, né, do seu TCC vai estar esses capítulos. Então, beleza. Vamos para a parte textual, né, que é o corpo do seu TCC. Então, eu dividi aqui em 5 partes principais. Não necessariamente precisa exatamente ser assim. Vai, como eu disse, vai depender do seu trabalho, né? Às vezes tem universidades que vão querer diferente, né? A pessoa que vai te falar melhor é o seu orientador. Mas isso aqui é como se fosse uma base, assim, né? O fundamento. Primeira coisa é a introdução, que você vai resumir todo o seu trabalho nessa introdução, né? Só que você vai explicar fundamentos do seu trabalho. Então, eu dividi em 4 partes a introdução. Você pode escrever isso como subcapítulos, né, como títulos de texto, ou você pode escrever isso de forma corrida, né, sem você quebrar o texto. Mas mesmo assim, os parágrafos eles precisam conter pelo menos esses tópicos, que é uma contextualização do seu tema. Aí você vai dizer uma justificativa para o seu trabalho, né, o porquê que você está fazendo esse trabalho. Você vai levantar uma problemática para você, né, resolver ou apresentar no seu TCC. E depois disso você vai dizer como você vai fazer, né? Seus objetivos, você vai explicar, né? O porquê você está fazendo isso, né? Como do problema, como você vai resolver isso, e você vai destrinchar isso em pequenas partes, que são os seus objetivos. Você vai desenvolver uma ferramenta, beleza, mas como eu vou desenvolver essa ferramenta? Eu vou usar tal coisa, tal coisa, tal coisa. Se eu vou fazer uma revisão bibliográfica, eu vou explicar, ó, eu vou fazer uma revisão usando isso e aquilo. É, de forma sucinta, né? Você não vai explicar detalhadamente, porque você vai ter outro capítulo explicando isso. Em seguida, a gente vai ter uma fundamentação teórica, que aqui você vai explicar de forma mais profunda os temas do seu TCC, né? Vamos supor que o seu TCC seja sobre utilizar um medicamento X para resolver uma doença Y. Então, aqui na fundamentação teórica, você vai explicar o que é essa doença, né? Tudo sobre a doença, formas de tratamento dessa doença. Aí você vai falar sobre esse medicamento, essa forma de resolver a doença, você vai falar sobre ela. Então, aqui, dentro da fundamentação teórica, você vai quebrar em partes que expliquem os conceitos que envolvem o seu trabalho.
Em seguida, a gente vai ter a metodologia. Aqui sim, você vai explicar detalhadamente o passo a passo que você vai fazer para conseguir chegar no seu resultado, né, do seu trabalho. Então, se é uma revisão bibliográfica, você vai explicar que você vai utilizar tais bases de dados, né, eh, Cielo, Google Acadêmico, GitHub, tem vários, né, bancos de dados aí de artigos. E você vai dizer como você vai fazer a busca, quais são as strings de busca ou os termos de busca, o que mais? Quais os critérios, né, de inclusão dos artigos, quais os critérios de exclusão, tudo isso. E no final você vai dar os resultados, tudo que você encontrou, você vai explicar detalhadamente aqui nos resultados. E por fim você vai fazer a conclusão, você vai concluir se você se você conseguiu resolver o problema, se você conseguiu atingir todos os seus objetivos, aí você fecha tudo na conclusão. Então, por fim, a gente vai ter o pós-textual, que é as referências, né, que você vai utilizar no seu texto, os anexos. Também pode ter uma seção de apêndice, que aí fica a critério, né, do seu orientador, que ele vai dizer, coloca, vamos tirar isso aqui do texto, que às vezes é uma coisa, vamos supor que seja uma tabela muito grande, ou uma figura muito grande. Vamos tirar isso aqui do texto e vamos colocar na apêndice. Aí você vai criar uma outra seção aqui no pós-textual da apêndice. Então é isso, de forma básica, genérica, essa é a estrutura que você precisa ter no seu TCC.